Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1. Saudações de Paulo. Paulo, um apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e Timóteo, nosso irmão, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. Graça seja convosco e a paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos conforta em toda a nossa tribulação, para que também possamos confortar os que estiverem em alguma tribulação, por meio do consolo com o qual nós mesmos somos confortados por Deus. Porque como os sofrimentos de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação é abundante por meio de Jesus Cristo. E se somos afligidos, é para a vossa consolação e salvação, que é eficaz na perseverança dos mesmos sofrimentos que nós também sofremos. Ou se somos confortados, é para a vossa consolação e salvação. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que assim como sois participantes dos sofrimentos, assim também o sereis da consolação. Porque nós não queremos, irmãos, que ignoreis a dificuldade que nos sobreveio na Ásia, que fomos oprimidos excessivamente, acima das nossas forças, de tal modo que nos desesperamos até da vida. Mas tínhamos a sentença de morte em nós mesmos, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livra, em quem confiamos que ainda nos livrará. Juntos também ajudando com orações por nós, para que pelo dom a nós concedido, por meio de muitas pessoas, graças sejam dadas por muitos a nosso respeito. Porque o nosso regozijo é este, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade piedosa, não com sabedoria carnal, mas pela graça de Deus, tivemos nossa conversação no mundo e mais abundantemente convosco. Porque não vos escrevemos nenhumas outras coisas, senão as que ledes ou reconheceis, e eu confio que vós as reconhecereis até ao fim. Como também nos reconhecestes em parte, que somos o vosso regozijo, assim como também vós sois o nosso no dia do Senhor Jesus. E nesta confiança propus anteriormente ir até vós, para que tivesseis um segundo benefício. E de passar por vós até a Macedônia, e novamente retornar da Macedônia e ir a vós, e ser conduzido por vós no meu caminho em direção à Judéia. Quando eu, portanto, deliberei isto, usei de leviandade? Ou o que proponho, o delibero segundo a carne, para que em mim haja sim, sim, e não, não? Mas como Deus é verdadeiro, a nossa palavra para convosco não foi sim e não, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que foi pregado entre vós por nós, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele foi sim. Porque todas as promessas de Deus nele são sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Ora, aquele que nos estabelece convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Além disso, eu invoco a Deus por testemunha sobre a minha alma, de que para vos poupar ainda não fui para Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas somos ajudadores de vossa alegria, porque pela fé estais em pé. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2. Perdão para o pecador. Mas eu determinei isto comigo mesmo, que não irei outra vez a vós com tristeza, porque se eu vos entristeço, quem é que me alegrará, senão o mesmo que foi entristecido por mim? E eu escrevi isto mesmo a vós, para que, ao chegar, não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me.
tendo confiança em todos vós, que a minha alegria é a alegria de todos vós. Porque em muita aflição e angústia do coração eu vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que vos entristecesseis, mas para que conhecesseis o amor que eu tenho mais abundantemente por vós. Mas se alguém causou tristeza, não causou tristeza a mim, senão em parte, para eu não sobrecarregar a todos vós. Suficiente para tal homem é esta punição, a qual foi infligida por muitos. Assim que, ao contrário, vós deveis antes perdoar-lhe e confortá-lo, para que talvez o tal não seja consumido por excessiva tristeza. Por isso vos rogo que confirmeis o vosso amor para com ele. E para esse fim também vos escrevi, para saber de vós, por esta prova, se sois obedientes em todas as coisas. E a quem perdoardes alguma coisa, eu também perdoo. Porque se eu perdoei alguma coisa, a quem perdoei, por causa de vós, o perdoei na presença de Cristo. Para que Satanás não obtenha vantagem sobre nós, porque não ignoramos os seus objetivos. Além disso, quando eu cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e uma porta foi aberta para mim pelo Senhor, eu não tive descanso no meu espírito, porque eu não encontrei Tito, meu irmão, mas ausentando-me deles, parti dali para a Macedônia. Agora, graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e faz manifesto o cheiro de seu conhecimento por meio de nós em todo o lugar. Porque somos para Deus uma doce fragrância de Cristo, nos que são salvos e nos que perecem. Para um, nós somos o cheiro da morte para a morte, e para o outro, o cheiro da vida para a vida. E quem é suficiente para estas coisas? Porque nós não somos como muitos, os quais corrompem a palavra de Deus, mas com sinceridade, como de Deus, à vista de Deus, nós falamos de Cristo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3. A glória da nova aliança. Começamos novamente a elogiar a nós mesmos? Ou nós precisamos, como alguns outros, de cartas de recomendação para vós ou cartas de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porquanto vós sois manifestamente declarados para ser a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E tal confiança nós temos através de Cristo em Deus. Não que sejamos suficientes por nós mesmos para pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa suficiência é de Deus, o qual também nos fez capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. Mas se a ministração da morte, escrita e gravada em pedras, era gloriosa, de maneira que os filhos de Israel não podiam contemplar firmemente a face de Moisés, por causa da glória do seu semblante, cuja glória estava se acabando, como não será a ministração do Espírito mais gloriosa? Porque se a ministração da condenação for gloriosa, muito mais a ministração da justiça excederá em glória. Porque até o que foi feito glorioso, a este respeito não tinha glória, em razão da glória que excede. Porque se o que era transitório foi glorioso, muito mais o que permanece é glorioso.
Vendo então que temos tal esperança, usamos de grande simplicidade no falar, e não como Moisés, o qual colocou um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não pudessem olhar firmemente para o fim daquilo que é abolido. Mas suas mentes estavam cegas, porque até este dia permanece o mesmo véu encoberto na leitura do Velho Testamento, véu o qual está aniquilado em Cristo. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está sobre o coração deles. Mesmo assim, quando se converterem ao Senhor, o véu será retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, aí está a liberdade. Mas todos nós, com a face descoberta, contemplando como em um espelho a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. Tesouros em vasos de barro. Portanto, vendo que temos este ministério, como nós temos recebido misericórdia, não desfalecemos. Mas, tendo renunciado às coisas escondidas por desonestidade, não andamos em astúcia, nem manipulamos a palavra de Deus enganosamente. Mas, pela manifestação da verdade, nos recomendamos à consciência de todo o homem à vista de Deus. Mas se o nosso evangelho está escondido para aqueles que estão perdidos, nos quais o Deus deste mundo cegou as mentes daqueles que não creem, para que a luz do glorioso evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus, não brilhe para eles. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e a nós mesmos, vossos servos, por causa de Jesus. Porque Deus, que ordenou que a luz brilhasse das trevas, brilhou em nossos corações para dar a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nós somos atribulados por todo lado, contudo não angustiados. Nós ficamos perplexos, mas não em desespero. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Sempre carregando no corpo a morte do Senhor Jesus, para que a vida também de Jesus possa ser manifesta em nosso corpo. Porque nós, que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus possa ser manifestada em nossa carne mortal. De modo que a morte trabalha em nós, mas a vida em vós. Tendo nós o mesmo espírito de fé, conforme está escrito, eu criei e por isso falei. Nós também cremos e por isso falamos. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará por Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas são por causa de vós, para que a abundante graça possa, por meio da ação de graças de muitos, aumentar para a glória de Deus. Por causa disto, nós não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior pereça, contudo o homem interior é renovado dia a dia. Porque a nossa leve aflição, a qual é momentânea, opera por nós um extraordinário peso eterno de glória. Não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas.